Olá, vamos continuar nessa aula o estudo dos elementos dos atos ilícitos, mais especificamente do dano e do nexo causal. Ao final dessa aula, você será capaz de identificar as várias espécies de dano, sua liquidação e as formas de reparação. Terá também conhecimento das várias teorias a respeito do nexo causal e suas consequências. O que é dano? Dano é a diminuição ou subtração de um bem jurídico, a lesão de um interesse. O dano pode ser positivo ou negativo. Será positivo ou emergente quando caracterizada objetivamente a lesão, subtração ou diminuição patrimonial já materializada. Será negativo, também chamado de lucros cessantes, quando consistir nos ganhos que se deixa de auferir em virtude do ilícito. Resumindo, dano positivo é a perda, dano negativo é o ganho que não se auferiu. Exemplificando as duas espécies, nós poderíamos citar o acidente sofrido por um motorista de táxi, é o exemplo tradicional. Os danos do veículo e na pessoa são positivos. Já os danos consistentes nos lucros que deixará de obter enquanto o veículo estiver consertando ou ele mesmo estiver convalescendo, serão negativos. Bem, o dano pode ser material ou patrimonial e ainda pessoal ou moral. Patrimonial é o dano de que resultem prejuízos materiais de fácil avaliação em dinheiro. O dano pessoal é também chamado de moral e consiste na lesão a qualquer elemento da personalidade, seja físico ou não, honra, intimidade, etc. O dano moral, ou pessoal, tem como consequência o constrangimento, a dor, o sofrimento que alguém experimenta em consequência dessa lesão ilicitamente produzida por outro a um elemento da sua personalidade. A prova do dano moral nem sempre é obrigatória, isto é, muitas vezes o dano moral decorre da própria situação objetiva. Fala-se em dano in re ipsa. Exemplificando, ninguém precisa demonstrar ter sido vítima de dano moral pela perda de um filho. A morte do filho já é prova suficiente. O dano decorre da própria situação objetiva, morte do filho. As pessoas jurídicas podem ser vítimas de danos morais? Há quem afirme que sim, uma vez que a pessoa jurídica detém o que se chama de honra objetiva, ou seja, é titular de nome, fama, reputação, etc. Danos que afetem a sua reputação seriam danos morais e poderiam ser indenizáveis, seguramente. Mas, particularmente, eu me filio aos que não aceitam a ideia de que a pessoa jurídica possa sofrer danos morais. O que é possível é a ocorrência de danos materiais decorrentes de ataques à pessoa jurídica. Assim, se a boa fama de uma sociedade empresária é atingida por difamação e, consequentemente, os seus negócios ficarem prejudicados, será possível indenização não pelo dano moral, mas pelos danos materiais decorrentes da difamação. É também possível falar-se em indenização por danos morais dos sócios ou dos administradores da pessoa jurídica. Estes, sim, podem dizer-se lesados exclusivamente em sua moral e exigir a devida reparação. Eu reputo particularmente absurdo admitir-se que uma pessoa jurídica possa ser indenizada por um dano exclusivamente moral sem a demonstração de qualquer prejuízo material. De todo modo, pode ser o caso de a pessoa jurídica não ter fins lucrativos e sofrer danos à sua reputação, o que pode afetar suas atividades. Por exemplo, uma escola que venha a ser acusada de permissividade pode perder alunos e, eventualmente, vir a fechar. Caberia indenização nessa hipótese, não por danos morais, mas por danos institucionais. Como se pode ver, os danos institucionais são o equivalente na pessoa jurídica aos danos exclusivamente morais da pessoa física. O problema
é que não se pode comparar, muito menos equiparar a pessoa jurídica à pessoa física. Esse é um erro crasso, tanto do ponto de vista filosófico quanto prático. Ok? Retomando o tema da classificação dos danos, o dano pode ser direto, quando resultado do fato como sua consequência imediata, e indireto, quando decorrer de circunstâncias ulteriores que agravem o prejuízo diretamente suportado. De regra, somente se indenizam os danos diretos. Vamos ver um exemplo. Roberto atropela Juan, que morre no hospital devido a uma infecção hospitalar. A morte é dano indireto da conduta do Roberto, que por ela, evidentemente, não responderá. Bem, o dano pode ser ainda eficiente ou ineficiente. Ocorre dano eficiente quando for mais compensador para o agente pagar eventuais indenizações do que prevenir o dano. Se uma montadora de veículos verificar que uma série de automóveis foi produzida com defeito que pode causar danos aos consumidores, e se essa mesma empresa, após alguns cálculos, concluir ser preferível pagar eventuais indenizações pelos danos que porventura venham a ocorrer, do que proceder a um recall para consertar o defeito de todos os carros vendidos que lhe forem apresentados, nós estaremos diante de dano eficiente. O dano ineficiente, por seu turno, é o dano que compensa ser prevenido, ou seja, é mais barato prevenir do que reparar. Se no exemplo da montadora, se chegasse à conclusão que o recall ficaria mais barato que eventuais indenizações, o caso seria de dano ineficiente. Com o intuito de tornar o dano eficiente em dano ineficiente, criaram-se nos países anglo-saxões, principalmente nos Estados Unidos, os chamados danos punitivos, punitive damages. Na verdade, trata-se de uma indenização punitiva ou uma pena pecuniária imposta ao autor do dano eficiente a fim de torná-lo ineficiente. A indenização punitiva pode ter também um caráter exemplar, servindo de exemplo a outras pessoas para que não pratiquem aquele tipo de conduta indesejada. A ideia de danos punitivos vem sendo introduzida no Brasil com algumas reservas. De um lado, os seus defensores propugnam por sua aplicação imediata e irrestrita, advogando a tese de que ao direito civil também incumbe a tarefa de punir e principalmente a de coibir a reincidência da conduta ilícita. De outro lado, aos que a rechaçam, ao argumento de que é ao direito penal que incumbe punir e que a indenização, além do merecido, seria enriquecimento sem causa por parte da vítima. Por fim, aos que defendem a ideia propondo a criação de fundos públicos para onde seria dirigido o valor a maior da indenização. Esses fundos públicos teriam o objetivo de educar as pessoas ou de promover outras políticas para evitar e reparar danos. O problema é que não há, no nosso direito positivo, previsão legal para os danos punitivos. Pelo contrário, o artigo 944 do Código Civil limita o valor da indenização à extensão dos danos e à gravidade da culpa. Literalmente, a leitura do artigo 944 e do seu parágrafo único levam à conclusão de que o juiz pode apenas diminuir a indenização se entendê-la desproporcional ao grau da culpa. Prosseguindo, há algumas modalidades de danos que foram introduzidas na nossa doutrina e jurisprudência já no fim do século XX. Um deles é a perda de uma chance. Trata-se de dano positivo, por quê? Porque a chance de obter um benefício se considera parte integrante do patrimônio da pessoa. Sendo assim, se dano positivo implica perda, a perda da chance que se encontrava incorporada ao patrimônio da vítima será, por conseguinte, dano positivo. Importada do direito francês, a chamada perte d'une chance se configura sempre que alguém for privado da chance
ponderável de obter um benefício. Por exemplo, o voo se atrasa e o passageiro perde a chance de passar na última fase de um concurso em que havia menos candidatos do que vagas. Logicamente, por tratar-se de uma chance, não há de ensejar indenização integral, como se fosse um fato certo. Haverá sempre alguma dúvida na perda de uma chance. Ok? Outro dano introduzido no Brasil no final do século XX é o chamado dano reflexo, ou dano por ricochete. Por exemplo, se um médico, por engano, retira os ovários de uma mulher, além do dano diretamente provocado a ela, terá causado por via reflexa, por ricochete, um dano ao marido, que estará privado de ter filhos com sua esposa. Ambos deverão ser indenizados. Continuando, como se opera a liquidação dos danos? A liquidação é o processo pelo qual se apura o valor dos danos a serem pagos pelo devedor, ou seja, pelo autor do ilícito. Segundo o artigo 944 do Código Civil, a indenização deve medir-se pela extensão do dano, podendo ser reduzido, ou seja, menos do que o pedido do autor, quando o juiz entender ser o caso diante do grau da culpa. A liquidação dos danos pode ser legal, convencional ou judicial. Seja como for, vigora aqui o princípio da reparação integral. Segundo ele, a vítima de danos injustos deve ser reparada na íntegra. A liquidação legal opera-se quando a própria lei determina a prestação indenizatória. Assim, temos várias hipóteses previstas nos artigos 948 e seguintes do Código Civil, como o caso de homicídio, em que deverão ser indenizadas as despesas com tratamento, funeral, luto e alimentos a quem o defunto os devia, e outros. São poucas e superficiais as hipóteses de liquidação legal. De todo modo, é óbvio que o legislador não tarifa o dano, ou seja, ele não fala, no caso de homicídio, o valor é tal, no caso de lesões corporais, o valor é tal. Isso não ocorre, evidentemente. A segunda espécie de liquidação é a convencional, que se efetiva por composição amigável. Entretanto, caso as partes não se entendam, surgirá a liquidação judicial, por meio da ação indenizatória ou outra adequada. Se necessário, o juiz nomeará um perito para liquidar os danos. Quando a liquidação for legal, o trabalho dos peritos e do juiz será mais fácil, pois já tem os elementos constitutivos da prestação. Se a liquidação é puramente judicial, a tarefa do juiz e dos peritos é mais complexa e a liquidação vai se basear muito na extensão dos prejuízos, na situação econômica e social do ofensor e do ofendido, nas circunstâncias do caso, no grau da culpa, tendo sempre em mente que a indenização não se destina a enriquecer ninguém. Pelo contrário, há quem entenda que a indenização será inconstitucional se levar o agente indenizante à ruína. Por quê? Porque feriria o seu direito fundamental à vida digna. De qualquer jeito, a indenização tem que ser integral. Ok? Tratando-se de danos morais, só serão indenizáveis aqueles danos efetivamente sérios. Em outras palavras, não são passíveis de indenização meros aborrecimentos, danos que nós temos que suportar sob pena de a vida social se tornar inviável. De fato, não é, gente? Se fôssemos à justiça a todo momento por qualquer chateação do dia a dia, uma buzina fora de hora, um xingamento fora de lugar, uma cantada de mau gosto, a vida social seria um tormento, seria inviável. Essa tese, que é jurisprudencial, doutrinária, rigorosamente não se aplica aos danos materiais. Bem, mas como são as formas de reparação? A reparação dos danos pode dar-se de três formas. Em primeiro lugar, pela reposição natural
do objeto danificado. A segunda forma de reparação é pela reposição natural acrescida de indenização. Finalmente, a reparação pode ser apenas por indenização. A indenização em si pode ser pelo sistema de pagamento de um capital, ou seja, de uma soma de dinheiro, de uma renda ou mista, ou seja, um sistema misto. O sistema de pagamento de renda é muito comum quando a vítima fica algum tempo sem trabalhar, hipótese em que o autor do dano lhe paga uma certa renda mensalmente ou, enfim, periodicamente. O sistema misto envolve a constituição de renda por meio de um certo capital que é aplicado e do qual é extraída a renda. Este sistema é mais frequente tratando-se de lesões físicas permanentes que impeçam atividades laborais. Bem, o último elemento que compõe o ato ilícito, na dicção do artigo 186, é o nexo causal. Nexo causal é a relação de causa e efeito entre a conduta culpável do agente e o dano por ela provocado. A questão do nexo causal ganha importância quando há causalidade múltipla, ou seja, quando há uma cadeia de circunstâncias concorrendo para o evento e nós temos que precisar qual delas seria a causa. Há várias teorias para solucionar o problema. Uma delas, proposta por von Bury, é a teoria da equivalência dos antecedentes. De acordo com ela, tudo que tenha levado ao resultado se equivale, não havendo um fato mais importante do que o outro. Outra é a teoria da causalidade adequada, de von Kries. Segundo ele, se várias condições concorreram, causa será a mais adequada à produção do resultado, a mais determinante. Por fim, uma terceira teoria é a da causalidade direta ou imediata, também denominada teoria dos danos diretos e imediatos. De acordo com essa teoria, causa direta é a determinante, aquela que diretamente tenha gerado o dano, não necessariamente a mais próxima cronologicamente. Assim, se um indivíduo é atropelado e morre de infecção hospitalar, pela morte responde o hospital, não quem tem atropelado a vítima. O atropelamento, sem dúvida, é causa, mas indireta. Qual dessas teorias adota o nosso direito? O artigo 403 do Código Civil adota a última teoria sem a menor sombra de dúvida. Segundo o artigo 403, ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela, da inexecução, direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. A questão que se põe é a seguinte: sem sombra de dúvida, o artigo 403 adota a teoria da causalidade imediata. Mas a regra não valeria apenas para a responsabilidade contratual? Realmente, numa primeira leitura, os dizeres do artigo 403 nos conduzem à conclusão de estar ele se referindo à responsabilidade na esfera dos contratos. Afinal, inexecução só pode ser de uma obrigação contratual. É nos contratos que a inexecução gera responsabilidade. Na esfera extracontratual, o raciocínio não é este. Não é a inexecução que gera a obrigação de indenizar por parte de quem tem atropelado alguém. É a prática de ilícito, ou seja, do atropelamento culpado. Esta, entretanto, é apenas uma primeira leitura. Vamos fazer uma leitura mais atenta do dispositivo legal. Em primeiro lugar, o artigo 403 se encontra no título 4 do livro 1 da parte especial do Código Civil, referente às obrigações em geral, não apenas às obrigações contratuais. Sendo assim, o artigo 403, em tese, diz respeito também às obrigações oriundas de atos ilícitos extracontratuais. Trata-se de norma de teoria geral das obrigações, sejam elas contratuais ou extracontratuais. De todo modo, continua a indagação. Como nós vamos interpretar o termo inexecução? Inexecução de quê? Seguramente de uma obrigação, de um dever.
Todavia, não necessariamente um dever contratual. O termo inexecução pode perfeitamente referir-se ao descumprimento de um dever de conduta extracontratual, como dirigir com atenção, a fim de não atropelar alguém. Ou seja, inadimplemento e inexecução de um dever legal. Concluindo, o artigo 403 tem abrangência genérica, refere-se a toda espécie de obrigação contratual ou extracontratual. Consequentemente, o Código Civil adota explicitamente a teoria da causalidade imediata, seja a responsabilidade contratual ou extracontratual. É por força deste artigo que podemos afirmar que o hospital é o responsável pela morte da vítima de atropelamento que vem a falecer em virtude de infecção hospitalar. Há muitos doutrinadores, porém, que, a meu ver, equivocadamente e sem qualquer fundamento legal, insistem em dizer que no Brasil se adota a teoria da causalidade adequada para os ilícitos extracontratuais. Tome cuidado, portanto, numa prova de múltipla escolha. Havendo ruptura do nexo causal, haverá isenção da responsabilidade. Isto ocorrerá se o fato se dever à culpa exclusiva da vítima, ou seja, fato da vítima, a fato de terceiro, a caso fortuito, força maior, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. Por que se rompe o nexo causal em todos esses casos? Porque em todos eles fica excluída a culpabilidade, ou seja, a conduta que causa o dano não é culpável. Não há nexo de causa e efeito entre conduta reprovável e dano, pelo fato de a conduta do agente, nessas hipóteses, não ser reprovável, seja por ser a culpa da vítima, seja pela incidência de caso fortuito, força maior, seja pela ocorrência de legítima defesa, etc. Rompido o nexo, exclui-se a própria ilicitude. Muito bem, ficamos por aqui.